que cai sozinha. Um saco, né, estação? Já chamei a Ju. Ju! Oi. Não é culpa minha. O Instagram está nos trollando. Tá, será que vai ser bloqueada da live? Olha, você sabe que eu tenho minhas dias, dúvidas, porque eu fiz uma live com o Rafael umas 3 semanas, um mês atrás, Rafael de Abreu, e simplesmente não conseguimos, assim. Aí depois no final conseguiu, mas assim, aí, não sei se teve que entrar do meu, do dele, que não estava funcionando. Aí eu falei, nossa, será que, né, eu sou assim tão famosa, me bloquearam, o que que eu fiz, né? Mas não, enfim, mas não hoje, sei. a Carol Cantelli, que trabalha aqui com o Instagram, ela estava falando hoje que o Instagram tá dando muitos bugs. Eu não sei o que está acontecendo. É estranho. Mas enfim. Eu não me lembro onde eu estava falando voltando. Olha, isso, se fosse um sanguíneo mesmo, assim, acho que já tinha mudado até o tema. Mas enfim, autoobservação. Que é assim, tanto uma autoobservação de si e percebendo assim, bom, o que é que me faz bem, que não me faz bem. Não tem como você falar que vai fazer autoobservação em 5 dias, não, agora eu já entendi tudo. Isso aí você precisa de... Eu falo assim para as pessoas, eu falo, mas como você chegou a isso? Sim, e eu ainda estou num caminho longo, mas assim, eu falo, bom, não sei, tem aí pelo menos uns 6, 8 anos de autoobservação ali, sabe? Então, não tem atalho, entende? Assim, mas quando a gente se conhece, a gente consegue fazer o básico bem, né? Porque eu vejo assim, as pessoas, elas colocam no outro, né? Ou a culpa do não estar funcionando, né? Ou é porque o profissional não é bom, ou é porque a dieta não me serviu, ou é porque, poxa, meu trabalho, meus amigos, ou minha família. Nunca essa pessoa vai conseguir, se ela não sair desse lugar, né? Outra coisa é aquele comer emocional, quer dizer, que tem aí a ver também com ansiedade, não só, mas também. Né? As pessoas comem por qualquer motivo, porque estão felizes, porque estão tristes. E eu até falo assim, não é que tenha um problema necessariamente nisso. Porque assim, a questão é, eu estou consciente do que eu estou fazendo? Entendeu? Digamos que eu chegue hoje e eu falo assim, bom, hoje eu, sei lá, vou tomar um sorvete. Tudo bem, eu vou tomar digamos que eu não tomo sorvete nunca. Aí eu falo, não, hoje eu vou tomar um sorvete. Eu tô morrendo de vontade, eu tô afim, sei lá o quê. Aí eu também vou pegar, vou fazer daquilo. Eu não vou me entupir, tomar 1 litro de sorvete sem nem sentir o sabor daquilo. Né? Porque aí quer dizer, não tem uma razão. Aí eu falar, eu vou tomar o sorvete, mas também, eu vou tomar o melhor sorvete, aquele que eu mais gosto. Eu vou viver aquele momento. Entende? Tudo bem. O problema não é o sorvete ou você sair do teu plano, né? Não é isso que você vai deixar de emagrecer por causa disso. Talvez você retarde um pouquinho, mas tá tudo certo. A vida é assim mesmo, não é uma perfeição. Só que aqui falo. Essa questão do emagrecimento, o que acontece? Assim, como que eu costumo trabalhar? Esse é meu método de trabalho, né? Eu costumo deixar o paciente com 1 dia livre, a depender 2, se ele não tiver compulsão, né? Para ele começar realmente a observar o que ele come no dia livre dele que pode estar alterando o sistema digestivo, que geralmente é isso que acontece. E, num determinado momento, se a pessoa for realmente obesa, ela vai dar uma travada no emagrecimento. E aí, nesse momento de travada, eu falo, agora são 30, 40 dias sem furar. E aí parece que cai a montanha em cima da cabeça da pessoa. São só 40 dias sem furar a dieta, entendeu? As pessoas, elas se tornaram muito permissivas por algum motivo que eu não consigo decifrar. E elas não conseguem ficar somente 40 dias. Por exemplo, essa semana agora eu tô vegana. E eu tô vegana sem comer barrinha vegana, sem tomar proteína vegana, o que dificulta mais ainda. Então eu tô, na verdade, vegetariana, porque eu tô usando manteiga ghee, né? Então eu estou vegetariana utilizando só comida, cozinhando a minha comida. Porque isso não é só uma estratégia para melhorar o meu intestino, isso é uma estratégia também, que inclusive o Ayurveda fala,
de melhoria de consciência mental. Você consegue, dessa Sim. forma, se conectar melhor com você, né? Melhorar a sua autoobservação e ter mais consciência do que você digere melhor, do que você não gosta, do que você Uhum. gosta mais, né? Então, ontem eu até comi um pratinho lá que eu fiz vegano, meio que assim, ai, eu não gosto muito disso, mas eu vou comer. E eu comi até o final, sem ânsia de vômito, igual criança. Olha, eu preciso dizer que eu hoje na peia foi assim, tipo, Jesus me ajuda, mas vamos lá, né? Tipo, tá tudo certo. Tipo, eu não vou Porque a gente morrer tá e é um falando de dia e tá tudo bem. trabalhar, né? Sim, sim, Consegue trabalhar justamente. E não só. assim, eu brinco, eu sou muito brincalhona, assim, até na minha forma de trabalhar, porque na maior parte das vezes eu tô lidando, né? A gente ali tá lidando com questões duras, difíceis, enfim, são as dores das pessoas, né? Se eu for tratar isso de uma forma extremamente séria e dura e pesada, nossa senhora, vai ser duro para todo mundo, né? Então, eu acho que a leveza, enfim, o bom humor, ele é importante no meu trabalho, na vida, né? Mas no meu trabalho eu considero muito importante. Então, eu sou assim mesmo, eu brinco, as pessoas sabem. Mas a gente ali brinca e eu falo assim com os meus pacientes também, né? Quer dizer, não é difícil para todo mundo às vezes. Quando você quer mudar um hábito, quando você quer fazer uma coisa diferente, pode ser para emagrecer, ou pode ser porque você desculpa uma doença, ou pode ser pelo que for, né? Você vai ter que se esforçar. Sim. Principalmente assim, no início, não só o esforço de estar fazendo uma coisa que, pô, eu não estou muito afim, né? Eu preferia estar comendo tal coisa, mas vou ter que comer isso, né? Então, pô, tá certo, é isso aí que temos para hoje e vamos abraçar isso aí. Mas tem o esforço também de que no início, tudo que é novo, ele dá mais trabalho. Né? E isso até é um tipo de técnica aí que se usa na psicologia comportamental quer dizer, você mostrar para a pessoa que essa é parte da organização, né? De estabelecer uma rotina diferente. Isso no início vai parecer, meu Deus do céu, que você tem que pensar igual a dirigir, né? Eu falo assim, bom, se alguém, todo mundo aqui dirige, eu me lembro que eu, como comecei, eu segurava assim no volante e eu ficava assim, eu saía exausta, parecia que eu tinha corrido a maratona, assim. Parecia que o carro ia andar sozinho. Eu assim, duro. Hoje eu sou capaz de, tipo assim, daqui pra Barra e de repente chegar lá e falar, gente, como é que eu cheguei aqui? Tipo, o meu carro é manual, sabe? Assim, porque aquilo ficou automático. Ponto. Na vida também é assim. Quando a gente quer mudar um hábito, no início aquilo vai demandar mais. Né? E por isso eu preciso ter tanta atenção na minha organização. Né? Se você está com um plano alimentar. Então, faz o dia que você vai comprar as coisas, separa tudo direitinho, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso vai te ajudar, né? A ter algo pronto e tal. E aí também eu acho que aí entra uma coisa que as pessoas elas querem. Eu tô falando assim, quem não consegue, né? Quem reclama que não consegue. Porque quem consegue vai fazendo, vai tocando barco, Sim. tipo, hoje, pô, não deu, mas já vou recomeçar agora mesmo. E ponto. E é assim que a gente vai conseguir algo na vida. Que a gente vai cair. A gente é humano, é óbvio que a gente vai cair. Não posso ter a pretensão de que não, imagina que agora que eu vou fazer isso aqui, eu vou engolir isso aqui e pronto. E jamais vou cair, vou voltar atrás, não vou comer um brigadeiro nunca mais na minha vida. Cara, você tá, vamos lá. Quer se iludir? Beleza, mas Eu não é gosto por de usar aí. um exemplo numa aula que eu dou de ansiedade, inclusive, que é o seguinte, né? Tudo na vida demanda esforço para a gente conseguir fazer, né? Então, Uhum, fazer uma dieta a gente vai ter que se esforçar, tomar um remédio a gente vai ter que se esforçar para quê? Para comprar, para lembrar de tomar, porque as pessoas acabam esquecendo. E até mesmo para caminhar, para a gente caminhar, a gente tem o esforço físico da fricção do pé no chão. Que se você for uhum, parar para pensar em física, aquela física que a gente aprende no colégio, a gente dissipa energia na hora que a gente fricciona o pé no chão. Então, para andar para frente, a gente precisa de energia também. Então, se uhum, é para frente que se anda, é a energia que a gente precisa ter para caminhar, para andar. sim, Quando um idoso ele perde a mobilidade dele, ele vai começar a andar de cadeira de rodas, ele precisa de energia para andar naquela cadeira de rodas, ou do braço dele, ou de alguém empurrando. E até mesmo se uhum, for uma cadeira de rodas elétrica, com motor,
ela tem uma energia ali que vai gerar para levar ele para frente, né? Então, para a gente caminhar, não tem outra opção. A gente precisa de esforço. O esforço, ele sempre vai estar junto da gente. Para pensar, para fazer uma dieta, para caminhar, para tudo. Para tudo. E esse ponto, eu vejo que é um ponto, assim, de muita dificuldade das pessoas entenderem. E o que eu falo é assim, olha, é o que você está dizendo, sem esforço a gente não chega a nenhum lugar, porque as pessoas quando entram de fazer dieta, de emagrecer, elas pensam, principalmente quando é mais por enfim, não tem uma doença ali muito estabelecida, né? Então a pessoa, às vezes, ela tem aquele chacoalhão. Fala, eu quero emagrecer aqui e tal. Então, assim, ela fica naquela de que, mas, poxa, eu vou muito bem uma semana, mas depois aí, né, porque tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo. Eu falo, bom, mas, cara, ser adulto, né, quer dizer, a vida normal é assim, tem dia que, pô, eu levanto de manhã e falo, cara, eu queria hoje ficar deitada, dormindo, debaixo do cobertor, porque tá frio, chuva. Hoje, e sei lá, porque eu dormi mal, porque eu tô cansada. Né, tipo... Mas eu tenho que sair para o consultório. O que eu vou fazer? Faz parte, entende? Não tem essa negociação. Então, assim, sim, na vida normal, na vida de um adulto, a gente não faz só o que quer, entende? Tem, às vezes, uma coisa para resolver que é uma coisa chata. Pô, eu tô lá no consultório, dá um problema. Pô, troço chato, eu tenho que pintar. Mas o que eu vou fazer? Faz parte, vou ter que resolver. Não tem como chorar com isso, entendeu? Porque é demandar uma energia desnecessária, que eu poderia estar usando para uma coisa útil, né? Então as pessoas ainda têm essa trava de, porque, né, de querer fazer uma coisa que seja assim, de um jeito que elas gostam, que não vai ter coisas, isso que você falou, né, hoje, de colocar um alimento, falou ontem, eu acho, colocar um alimento, algo que você não gosta. Quer dizer, isso é importante, né? Isso é uma técnica importante, digamos. Porque é uma forma de você ir se fortalecendo, de falar, bom, eu consigo fazer uma coisa que eu não gosto, sabe? Então as pessoas, elas precisam muito disso. E cada vez mais eu vou vendo como que tudo que os profissionais, as pessoas vêm assim, com tanta generosidade trazendo no Instagram, que às vezes pode parecer assim, coisas tão simples, né? Eu falo, pode ser simples, às vezes não é fácil de introduzir sim, na rotina, mas é simples. Não é uma coisa que você tem que sim. ir para a África para... Não, é muito simples. Quem começa a fazer, sabe, a vida vai se transformando, porque o que a gente está falando no fundo é, primeiro, introduzir um hábito diferente. Também não tem como você querer falar assim, não, então até hoje eu comia McDonald's 3 vezes ao dia e aí a partir de amanhã eu vou fazer dieta vegana, tal, acordar às 6 da manhã. Não vai dar certo, você vai ter um troço. Só Exato. isso. Então, assim, vamos com Se come calma, 3 vezes né? no McDonald's, para um, né? Exatamente. Vamos fazer uma redução dos danos aqui. Vamos primeiro fazer uma limpeza. Quer dizer, aí depois se reduzir para uma vez por dia, sei lá, o McDonald's, pô, vamos de repente uma vez por semana, 2 vezes por semana. Daqui a pouco você nem vai estar comendo, nem vai estar sentindo tanta necessidade, porque o que acontece é que também o nosso Sim, paladar vai mudando, né? A gente vai se fortalecendo e vai entendendo que a gente precisa fazer as coisas não porque a gente está afim só, mas porque precisa fazer. Entende? Assim, eu falei com você, né, que você falou, pô, desde não sei quando que eu tô para treinar, é assim, eu não tenho motivação, eu vou porque vou. Eu falei, estou na mesma. E eu sou uma pessoa ai, que eu amo treinar. Hã? eu tô nessa, mas eu tô indo. Triste, cara. Arranjei até um personal, porque eu falei, nunca tive personal na vida. Eu falei, nossa senhora, o negócio tá muito ruim pro meu lado. Esses dias eu Mas mandei vou lá, mensagem. sofrendo, mas vou. Eu falei, ai, Fefe, é tão difícil treinar sem você. E eu fico olhando os personagens da minha academia e não me identifico com nenhum. Aí ela, mas não dá pra eu ir pra aí, porque depois que eu me mudei, né? Ela falou, não consegui ir pra aí, não sei o quê. Quer que eu vá pra aí um sábado treinar com você? Eu falei, quero. Porque já dá uma animadinha. Já dá exatamente. Por quê? Porque às vezes, por N razões, a gente não tá naquele pique, não tá afim, ou de fazer atividade física, ou de fazer a dieta e tal. Mas assim, Sim, o teu senso de dever, ele tem que entender. Bom, como você falou, é todo mundo bem grandinho, né? Então a gente vai sim, lá, faz. Não vai ser o melhor treino da vida, mas, pô, mas foi feito, entende? E com a sim. dieta é a mesma coisa. Quer dizer,
Se eu quero, e aí as pessoas falam muito assim, ah, porque me falta motivação. Eu falei, cara, mas motivação, esquece esse negócio de motivação, ou então também esquece esse negócio de ter vontade, força de vontade. Não é que isso não existe, entendeu? A gente pode aqui falar, entrar filosoficamente, mas assim, isso é para quando a gente estiver muito lá na frente, na escala aí de desenvolvimento. Aí quando você estiver muito lá na frente, aí, pô, vamos falar disso. Mas aqui, né, cá para nós, não adianta nem entrar. Eu falo assim, em vez de ficar pensando em motivação, tenta entender qual é o teu motivo. Você tem que ter um motivo claro, que é um motivo muito pessoal, um motivo real. E não tem motivo melhor nem pior. Você pode falar assim, eu quero ficar com a barriga tanquinho. Sim. Cara, fique, vá, percorra isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Não é que isso seja a coisa mais importante da vida, mas você vai ter que fazer coisas ali, escolhas, regularidade, constância, que isso vai te fazer melhor. Entende? Sim. Então, assim, meu motivo é saúde. Que bom. Mas, assim, entenda, de fato você quer aquilo, de fato você se preocupa de que, pô, sei lá, o médico falou que se você tacar foda-se, você vai morrer, entende? Tipo, porque é como aquele paciente lá do diabetes. Para ele, tem mulher, filhos, mas uma pessoa tá desconectada. É muito triste, assim, você olha para isso, mas você não tem tanto o que fazer, porque é aquilo da responsabilidade de cada um. Sabe? Exato. O caminho, ele é de cada um de nós. Infelizmente, nessas pessoas, é só quando bate doído, né? Quando perde o dedinho do pé, quando fica broxa, no caso do diabetes, né? Quando tem uma disfunção erétil mesmo grave, aí bate doído. E ainda assim, dependendo do psique, do mindset dessa pessoa, ela não vai mudar. E aí não adianta a gente se esforçar pelo outro, né? O outro que tem que fazer o trabalho dele. O profissional não vai fazer, a família não vai fazer. A família pode até ficar em cima, dar um suporte, suportar o outro, mas fazer o trabalho não tem como, né? O trabalho é responsabilidade própria. O Ayurveda fala muito isso. Tudo, as pessoas é pessoal. O Ayurveda trata isso, trata aquilo. Gente, trata tudo. Desde que essa seja sua responsabilidade, não do Ayurveda. Sim, como uma entidade, né? Aí começa a ficar aquela coisa, ou Ayurveda, como se fosse uma entidade, vou colocar aqui um objeto e adorar esse. Gente, não é assim, né? Calma. E aí, assim, aproveitando... Fala. Eu vejo que você reza o terço de manhã nas práticas do Ayurveda. Será que tem problema para a Igreja Católica eu rezar o terço de manhã e fazer as práticas do Ayurveda, já que isso é mística? Cara, eu nem respondi, porque se eu respondo, ativo o meu pita. Então, assim... pois é, eu entendo perfeitamente. Vai no Google ler o que é Ayurveda, vai ver o que é mística, para saber que a Igreja Católica é mística também. E aí, assim, tire as próprias conclusões. Ou seja, as pessoas também têm essa demanda, né? As pessoas, elas começam a fazer 1000 perguntas e elas não procuram nem o início da pergunta que elas fizeram. E isso, se a gente for trazer para o emagrecimento, é a mesma coisa, né? As pessoas veem 1000 informações aqui na internet, 1000 lives, 1000 posts, fazem 1000 perguntas, mas não conseguem fazer uma simples conexão com o dia a dia dela. Elas querem o que está lá na frente, sem fazer o que está aqui, né? Sem fazer, por exemplo, uma dieta individualizada. Sim. E aí até tudo do outro. Sim. E aí até entra nesse ponto, assim, que você está falando, tem gente que não vai mudar a mentalidade, na verdade, quando a gente fala em emagrecimento, em psicologia do emagrecimento, o primeiro ponto, assim, uma coisa que eu posso dizer que atrapalha muito é a ansiedade, até porque hoje a maior parte das pessoas tem algum grau de ansiedade. E aí a gente tem que trabalhar a base, que é a ansiedade, mas tem algo para além, que é assim, essa conexão não só consigo mesmo, mas também com o universo, né? E que aí, tipo assim, pode ser pela religião que for até, entende? A gente precisa se conectar, quer dizer, o Ítalo fala disso, quer dizer, observe as belezas do dia a dia, observe a natureza, né? A gente precisa do belo, isso te eleva. Isso te conecta com o bom, a verdade, enfim. A gente depende de como a gente olha para a coisa. E eu sempre falo, isso também é uma característica minha e do meu trabalho, né? Primeiro que eu acredito que tudo está interligado, né? E aí se eu
tento viver a minha vida dessa forma, eu também, porque eu não sou uma pessoa na minha vida e uma pessoa profissional, eu sou uma pessoa só, né? Então, os meus pacientes, o que eu levo para eles é muito dessa visão também. Então, muitos às vezes não entendem, principalmente quando vem por alguma questão de emagrecimento, uma coisa mais assim específica, que eu já começo, das primeiras coisas eu já começo com a questão da rotina de manhã, que é a coisa assim mais importante do nosso dia, é a primeira hora do dia, entende? Chamada hora de ouro. Então, assim, quer dizer, como que essa pessoa acorda? Ela já acorda na correria e tal. Aí a pessoa fala, não, mas assim, falou assim, não, mas é porque assim, é emagrecimento. Eu falei, sim, justo, emagrecimento. Vamos lá, você tá afim? Vamos fazer o trabalho bem feito. Porque assim, senão é para ficar tapando buraco, ou então que é aquilo que eu falo, emagrecer pensando também na saúde, porque senão vem, a pessoa fala assim, efeito sanfona. Sim, se você faz algo que não funciona para você, ou que te deixa mal, ou que você paga um preço enorme, em algum momento aquilo retoma, você começa a se inflamar. Sim. Você faz, sei lá, cetogênica, errado, né, digamos, que não precisa ser assim a cetogênica, mas cheia de gordura saturada, tal, um monte de proteína, nem é cetogênica, tá. Aí daqui a pouco você fala, nossa, tô maravilhosa, tá. Aí passa de, tipo, 2 meses, 1 mês, você tá doente. E aí pronto, aí você engordou tudo de novo daqui a pouco. Quer dizer, o que adiantou? Aonde isso te levou? Sabe? Então, assim, sem esses desesperos ou coisas muito radicais, dietas extremamente radicais, sem orientação de um profissional. Porque é aquela coisa, as pessoas também falam, e esse é um ponto que eu sempre toco também, mas restrição gera compulsão. E eu sempre falo, restrição não gera compulsão, porque compulsão é uma doença complexa, sim, multifatorial. Então, assim, não é... Imagina que a causa fosse tão simples, restrição. Então, parei de restringir, resolvi minha compulsão, não precisa nem ir no profissional, tá tudo certo. Então, assim, sim, a restrição ela pode ser gatilho para compulsão. Agora, dizer que gera, não. Você precisa fazer realmente um tratamento para entender o que se passa com você. Porque também não tem uma receita de bolo. Para cada um, isso entra em algum buraco no peito ali. Depende da tua história, entende? Então, aí você precisa de um acompanhamento de alguém que te ajude a perceber. É uma doença, não tem como se resolver assim, né? Sim. Tipo, vendo na internet. Agora, você sim, como você estava falando, às vezes a cereja do bolo, ela vai fazer uma rotatividade estratégica com um profissional, com um bom profissional. Por quê? Porque aí ela já está buscando o aperfeiçoamento no emagrecimento. Mas se ela tem uma base bem feita, quer dizer, se essa pessoa não só já faz o básico ali da alimentação bem, com constância, né, regularidade e tal, mas também se ela já está mais conectada, ela já sabe o que funciona melhor para ela não está desesperada, quer dizer, ela está com a mentalidade no lugar, né, mais ou menos equilibrada. Isso é uma coisa que a gente tem que ir buscando. Se ela já tem uma rotina, ela se preocupa de ter uma rotina de manhã, que aí entra ali o dinacharya. Eu passo algumas coisas para meus pacientes, eles nem sabem o que é. Não importa, porque tem gente que talvez, assim, se eu for falar, a pessoa ela já se fecha, porque é uma forma de bolo. Então, assim, ela se beneficia sem nem saber. E tá tudo certo, né? Aí, assim, se ela dorme bem, quer dizer, se é uma pessoa que não dorme bem, vai ficar muito difícil de emagrecer, de ter saúde, né? Então, aí as pessoas começam a falar assim, pô, mas é tão difícil. Eu falei, bom, mas assim, a vida é assim, eu entendo que a gente deve buscar viver melhor. Isso é o que eu busco para mim, é o que eu busco eu tento colocar esse olhar para as pessoas que eu amo, assim, né? E obviamente para os meus pacientes. Tem gente que não quer, que ainda não se instalou nesse lugar. E aí é aquilo que a gente estava falando. Aí, para esses, talvez eu não vá poder ajudar ainda. Entende? Então, porque eu não posso fazer pelo outro. Eu atendi até uma paciente essa semana que ela tá com o Dario, o doutor Dario. Sim. E ela foi em mim e tal. Eu falei assim, olha, eu sozinha não vou conseguir tratar você, preciso da ajuda de um psiquiatra. E mandei para ela foi para ele. Aí ela voltou em mim agora na 3ª consulta, sem resultado algum, a gente fazendo várias medicações para emagrecer, mais as medicações psiquiátricas. E aí ela falou assim, o Dario falou para mim o seguinte, que eu que não quero emagrecer. Eu falei, você tem dúvidas disso? Porque não adianta você fazer Saxenda, fazer as medicações para ansiedade e continuar comendo no McDonald's, porque
trabalhou um dia até tarde e aí quis comer no McDonald's só porque trabalhou esse dia até tarde. Eu trabalho toda semana, quase que todos os dias até tarde. Esses dias eu vi o Matheus do Vida Veda falando aqui que para o Ayurveda a gente precisa dormir em torno das 8 horas, manter aquelas práticas. E aí, quando você escolhe trabalhar na saúde, ou como médico, psicólogo, nutricionistas, etc., a gente acaba sendo um profissional mais disponível para o paciente, para tudo dentro da sua vida, né? E da vida do próximo também. Então, essa disponibilidade acaba reduzindo a nossa saúde. E isso é uma escolha nossa. E aí, não é porque esse tipo de escolha seu vai fazer com que você coma mal. A escolha é minha. Eu trabalho dessa forma na hora que até a hora que eu quero. Se eu dou plantão de madrugada, a escolha é minha. Então, eu não posso botar nessa escolha que é minha. Eu só tô comigo. Hoje eu vou dar plantão até tarde, vou pedir uma pizza no plantão. Sabendo que é necessário ter um pouco mais de rotina para emagrecer, por exemplo. Né? E aí, isso também é Ayurveda. Nessas práticas que a gente vai fazendo ao longo do dia, inclusive dessas pequenas penitências que a gente faz, que a Quaresma fala, que a Ayurveda fala, é para a gente tomar consciência disso, que a gente precisa ter um pouco mais de regra dentro da... Não é bunda lelê. Oba-oba, né? Exatamente. Como as pessoas acham, né? Eu acho até que a minha avó tá aqui na live. Ela é toda Instagram, mística aí, tua fã e tudo. Acompanha. Que legal! Que legal. É sério. Mas assim, mas é isso, né, que a gente está falando, e aí quando eu traz um pouco da Ayurveda, e poderia ser de outras coisas também, mas quer dizer, você ter práticas de meditação, quer dizer, tudo tá ali, né? Mas as pessoas poderem ir entendendo que não dá, tipo, o emagrecimento não é só uma coisa do corpo, muito pelo contrário. Né? Se você não tem se a tua mentalidade não está equilibrada, a tua mente não está ok, o teu espírito, alma, enfim, a tua conexão com essa outra dimensão também não está equilibrada, vai ficar difícil, porque isso você pode até conseguir até um certo ponto, mas isso não se sustenta. E se a gente está falando de uma vida, né? Porque quando eu falo, emagrecer, digamos, tem pessoas que tem aqueles que, né? Aquele pessoal que a gente inveja um pouco, né? Que magro de ruim e tudo, mas tudo bem. Mas assim, tem pessoas que precisam, né? A gente sabe aí pela própria genética, eu poderia dizer, pelo tipo do dosha, enfim, ela tem que fazer um esforço maior do que outras pessoas, mas eu sempre falo, mas você não está determinado, né? Não use isso como uma bengala de dizer, é porque, viu, eu tenho esse gene tal, ou sei lá como é que diz, e por isso eu sou obeso. Assim, estou destinado a isso, é o meu, sabe, vou carregar essa cruz. Não, aí vem a epigenética para mostrar a maravilha que é, né? Tudo isso aí, quer dizer, como que a gente faz? E aí sim, você talvez tenha que fazer escolhas ainda melhores, um esforço ainda maior, mas você tem a chance de não estar determinado por aquilo ali. E aí, nesse ponto que eu falo, cara, eu brinco, né, assim, que eu, ao longo da minha vida, aí fui por circunstâncias da vida, né, totalmente, fui passando por algumas coisas que eu não sou a pessoa, assim, digamos, mais abençoada com uma imunidade, um intestino maravilhoso e tudo mais. E tem algumas outras questões. E que bom! Hoje, assim, eu consigo ter... Hoje, já de uns anos para cá, quando eu iniciei esse processo todo aí de autoobservação e tudo mais... e para mim foi ficando muito claro o quanto eu tinha, assim, a possibilidade de melhorar enquanto ser humano e de ser melhor para os outros por talvez, assim, talvez eu não fosse uma pessoa tão constante na vida, não tivesse tanta persistência na vida, entende? Não é uma questão de emagrecer ou não, questões de tudo, de trabalho, de busca, enfim, questões espirituais, né? Então, eu vejo assim que, bom, isso aqui me chama fortemente a um lugar que ou eu posso fazer como o cara lá que eu falava, né, o diabético, que, bom, lavo minhas mãos, meio que, né, vamos ver aí o que acontece, ou não, ou eu posso assumir uma responsabilidade e falar, bom, por alguma razão é assim, que bom, vamos tocar o barco aqui da melhor forma. E a gente tem a chance, então sempre que alguém vem com algo assim, eu falo, cara, abraça isso, sabe, abraça isso, que isso pode, poxa, ser muito bom para você. E pode parecer esquisito, né?
Mas eu falo isso assim com todo amor mesmo, de que, bom, para mim é assim, foi assim. E tem momentos, e eu posso bem dizer, recentemente mesmo, nas últimas semanas, dias, teve um momento que eu falei, cara, que saco, sabe assim? Tipo, coisas ali que eu tô passando no momento. Eu, pô, não queria que fosse assim. Aquele momento que você fala assim, pô, não é possível, sabe? Tipo, e tudo bem, né? Assim, se a gente, o pessoal aí, principalmente os católicos, né? Eu conversava com um amigo semana passada e eu conversava, assim, uma conversa, muito meu amigo, Daniel, e ele trouxe isso para mim, né? Foi tão bonito, ele falou, Ju, Cristo lá, a primeira oração que ele faz é assim, Pai, afaste de mim. Sabe, assim, depois é que ele aceita aquela caminhada dele, a cruz. Mas primeiro é tipo assim, a carne é fraca, é a sua dimensão de humanidade, de dizer assim, não vou aguentar. A gente recebe uma notícia, a gente recebe um baque, assim, aí você dá assim, putz, não vou aguentar. Aí logo em seguida, aí tudo bem. Aí você passou por isso, aí você respira, né? Aí você fala, bom, vamos lá, não vou aguentar não, vou aguentar sim, calma. E aí você vai fazendo as coisas que você sabe que vão funcionar e você retoma. E tá tudo certo, porque a gente tem a nossa dimensão de humanidade. Ninguém aqui tem a pretensão de que você é perfeito, eu nunca mais na vida vou reclamar, eu nunca mais na vida vou cair, eu nunca mais... Não, gente, calma, a gente está só caminhando. E a gente tem que saber para onde caminha. Então, assim, se você tem um norte, um bom norte, de para onde se vai, que bom. Então, agora você sabe por que caminho caminhar. E você vai dar uns passos para trás. Tá tudo certo. Isso também é uma oportunidade de você rever algumas coisas, né? Então, assim, eu sempre vou dizer, tipo, emagrecimento, né? E aí eu fui respondendo umas perguntas lá que eu acho que já deixava um pouco claro o tom do que talvez eu tivesse vontade da gente poder conversar aqui, que é isso, né? Que tem a ver com a gente precisa ter a noção de que, sim, está tudo interligado, né? Não é só o corpo, não é só a nossa mente, que talvez possa parecer, né, psicologia, mente e tal, e não é só o espírito, quer dizer, os três a gente tem as dimensões todas, espírito, alma, enfim, né, cada um como lhe convier melhor, tá tudo certo. Mas é outra dimensão, que é para além do mundo material. E essa questão da conexão eu acho muito interessante. O órgão assim que eu mais gosto de cuidar, tratar e consertar no consultório, enquanto médica, é a tireoide. Porque ela faz a conexão com todo o corpo. E acho que por isso que talvez eu tenha sempre tido uma predileção por ela, porque ela te ajuda a live não é nem sobre tireoide, vou falar muito rápido. Assim, ela te ajuda na consciência, porque se você tiver ali os hormônios T4 e T3 se conectando, onde eles têm que se conectar no sistema nervoso, você tem uma clareza mental melhor. Ela tem uma conexão direta com o seu intestino e com o fígado. Então, tanto para o fígado funcionar quanto para o intestino, é necessário ter ela ali funcionante, efetiva. E também, para produzir os hormônios, é preciso que essa tireoide mande o hormônio para se ligar lá no fígado. Então, esse órgão aqui pequeno, simples, ridículo, teoricamente, que se você tirar, você toma um remédio e fica bem, diferente do coração, né? Se tirar o coração, você vai fazer como? Não tem como tirar o coração e tomar um remédio. Só que esse seu coração só bate porque a tireoide manda hormônio para ele bater. E aí faz a conexão elétrica. Então, assim, esse órgão aqui é tão simples, né? A gente, se tirar ele, toma um remédio, não vai morrer sem a tireoide. E ela faz toda a conexão. E aí eu acredito que a conexão do todo para o emagrecimento é igual a tireoide, né? Se a gente der um alimento básico para ela, ela funciona e conecta tudo. E aí, com o emagrecimento é exatamente a mesma coisa, mas tem que estar tudo integrado, né? Da tireoide está o fígado, o intestino, o cérebro integrado. Para o emagrecimento tem que estar o nutricionista, o médico, o psicólogo, a mente e a pessoa mais ainda integrada com ela mesma. Sim. Né? Justamente. Muito bom. É isso, gente. Ai, nossa, nós nem caímos. Eu queria ter falado, esqueci de falar. Não, tem uma parte importante que a gente não falou dessa questão da digestão, de digerir emoções, né? Sim, muito importante. Fala. Sim, justo. Não adianta ter raiva e não mandar tomar no cu. Se não der para mandar na hora, manda mentalmente. Entendeu? Não adianta suprir emoções, né? Tá com vontade de chorar, chora. Um dia desses eu fui numa peça aí que falava do... como é que era?
era uma remontagem das músicas do Raul Seixas, contando a história de Lancelot. Eu chorei a peça toda, que ridícula, não tinha nada para fazer eu chorar lá. Mas estava tudo tão bonito, a música estava tudo tão bonito que tocou no meu coração. Eu falei, eu vou chorar. Foda-se, eu tô com vontade de chorar, entendeu? Às vezes eu tô no carro indo pro trabalho, ouvindo uma música, dá vontade de chorar, eu choro. Então, assim, as pessoas têm muito isso, né? Não vou chorar porque eu tenho vergonha, vão falar que eu sou fraco, né? O homem, inclusive, tem muito isso, né? E as pessoas ficam suprimindo as emoções dela. Não chora, não fala o que tá sentindo, aí fica toda hora com amidalite, né? De repetição. Não faz cocô na hora certa, suprime o xixi, fica com o quê? Infecção urinária, fica com alteração na microbiota intestinal, né? Então, todas essas supressões causam também obesidade. Eu tive um caso de uma paciente já tem muito tempo. Essa paciente, ela é nutricionista, não é mais minha paciente, mas na época eu era só nutricionista e ela fazia de tudo, fazia low carb, ficava sem comer, 24 horas sem comer e não emagrecia. Aí ela foi em mim e tal, aí na época eu já era quase médica, né? E eu falei, olha, você tem um ovário policístico aqui, todo desregulado, eu não vou conseguir te ajudar sozinha só com alimentação. Aí na época a gente fez uma alimentação mais ayurveda, eu mandei ela para uma médica que é minha amiga, a Maria. Aí ela começou a se tratar, emagreceu um pouco a medicação, emagreceu acho que uns 6 quilos, mas ela tinha que emagrecer, sei lá, uns 15. Aí ela começou a terapia, tal. Aí, na terapia, ela descobriu que, na verdade, ela não emagrecia porque ela queria suprir uma falta de um familiar que ela teve na infância. E aí ela acabou criando aquela capa de gordura porque o pai dela faltou em algum momento e aí ela mesma foi o pai dela e a gordura protegia ela, né? Faltou um protetor na cabeça dela. Isso é muito comum. E quem é que vai dizer que vai tratar isso? É o médico, o nutricionista? Óbvio que não. É o psicólogo, né? Sim. Isso é muito comum. Muito comum e a gente está aqui, né? Eu não acho que nada é por acaso, mas eu realmente nem lembrava quando a gente marcou, né, do dia da obesidade e tal. Mas quer dizer, que convém, né, quando você traz esse exemplo, é tão bonito, né? Poxa, teve uma época que eu atendia muito, assim, transtorno alimentar e alguns casos de obesidade. E na obesidade, quer dizer, é quase simbólico a gente poder ver que a pessoa, ela se veste de gordura. Né? Eu não estou dizendo que todos os casos de todas as pessoas obesas, estou fazendo um recorte aqui a partir do exemplo que você trouxe, dizendo que isso realmente não é só dessa paciente. Né? As pessoas, elas se vestem, e aí por histórias as mais diversas. Geralmente por traumas que a pessoa viveu na infância, na tenra infância, por uma perda da mãe, ou enfim, pode ser por uma situação de doença, sei lá pode ser as coisas mais diversas. E a pessoa, enquanto ela não consegue entender aquilo ali, não adianta, ela pode fazer uma bariátrica e voltar a engordar. Então, assim, por isso que eu falo, eu não sou contra nada. Mas, assim, eu sou contra você fazer as coisas sem saber o que você está fazendo. Sem olhar, parar um minuto e olhar para dentro e falar, alguém me ajuda, vamos lá, o que é que está acontecendo? Entende? Então, eu vejo as pessoas, elas não enfiando os pés pelas mãos. E não é querendo trazer, puxar a sardinha para o meu lado, mas, de fato, muitas vezes o que as pessoas precisam é de alguém que as ajude a olhar para essas coisas. Porque, enfim, a gente vai caminhando e a gente não sabe, a gente caminha pela vida até aqui e não sabe bem como que chegou até aqui. Isso acontece com muitos de nós, entende? Não precisa ser em questão de obesidade, pode ser em qualquer coisa. Às vezes eu caminho, atropelando as pessoas. Você fala, gente, pessoa, Deus, ninguém nem quer convivência. Mas às vezes é uma pessoa que passou por uma tragédia no início da vida e que foi o jeito dela sobreviver. Senão ela morria. Então ela falou, bom, vai ter que ser assim, tem que fazer, tem que acontecer tal. Só que aí em algum momento, será que precisa ser assim hoje, que você não está mais morrendo? Né? Então aí entra um trabalho de uma boa terapia, de ter alguém que possa te ajudar a olhar, a enxergar essas questões, e aí de fato você conseguir, entra tudo que a gente vem falando, você vai se reconectando com você mesmo, com as coisas de fora, com a tua espiritualidade, etc. E você sim vai conseguir emagrecer com tranquilidade e com uma coisa que vai ser, como se diz? Não é só a longo prazo, mas vai ser assim, não vai ter essa de efeito sanfona. Você pode emagrecer, engordar 2 quilinhos, é normal, mas assim, não vai ter aquela coisa de como acontece às vezes com as pessoas, né? Enfim, isso que eu estava falando assim, da obesidade, isso pode ser não só
né? Até para ficar talvez um alerta, né? Que eu vejo isso também muito hoje em dia. As pessoas não se vestem só de gordura, muitas se vestem de músculo. Não só homens como mulheres, hoje em dia, né? Então, quando você vê as pessoas assim muito... E aí tem um lado, aí tem gente que pela estética quer, gosta e tal, Sim. tudo bem, não é essa questão aqui, não é mérito nem de julgar nada. Mas eu digo assim, em termos psicológicos aí, né, em termos mais emocionais, em muitos casos a pessoa está extremamente infeliz, né? E aí, no caso, ela arranjou um outro jeito de se abraçar por algumas questões ali internas que ela não está dando conta. Então, é para a gente ver que nada é tão simples assim, né? Posso até me colocar como exemplo nesse que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu lembro que no momento mais infeliz da minha vida, eu acho que eu devia de ter uns 18 ou 19 anos. Foi um momento ruim, assim, mas não passei fome, foram questões pessoais de relacionamentos. E nessa época aí foi a época que eu mais me demandei para treinar e para ficar com o corpo que eu queria. Com toda certeza, isso que você falou tem relação com isso, né? Porque a gente acaba botando essa demanda no corpo, na estética, no músculo ou na gordura, né? E eu só tive noção disso depois de muito, muito tempo. Assim, eu não fiz nada que me prejudicasse. Mas eu tive noção disso muito tempo depois. Nada que me prejudicasse muito, né? Eu não fiquei com ortopecia, eu não tive transtorno alimentar, nada disso, né? Mas eu tive uma busca incessante por músculo, tanto que eu consegui ficar da forma que eu queria depois de muitos anos. Mas tem relação mesmo. Hoje que eu me vejo muito equilibrada com a questão do corpo, eu acho que eu também já cheguei no pico máximo que eu poderia chegar sem anabolizante, sem remédio, sem nada. E é claro que eu tive muita ajuda medicamentosa ao longo de um tempo, inclusive, até mesmo para perder um pouco de peso. E eu vejo assim, eu falei assim, cara, hoje eu como o que eu quero, a hora que eu quero, entre aspas, né? Porque eu faço também as minhas restrições, as minhas penitências alimentares, espirituais, etc. E eu consigo me manter da forma que eu quero já há alguns anos, né? E isso é bem interessante, porque a gente só consegue entender isso quando a gente está mais equilibrada mentalmente. Sim. E aí a gente vê esse equilíbrio no exterior, né? Fisicamente. É bem legal. É. Muito bom. Depois eu vou Ai, muito bom. Eu adoro os encontros. É, legal, Pri. Vale. Adorei, é muito Ju. interessante, assim. Ah, eu adorei muito. Muito bom estar com você. E, Obrigada. bom, quero aproveitar para dizer que não só estou muito feliz de ser também sua paciente agora e amando o curso de intestino Ayurveda, assim, sério, todos têm que fazer, eu tô, todo mundo tem que fazer esse curso porque, nossa, é sensacional, realmente muito bom, muito bom. Eu tô completamente apaixonada, assim. Você tá gostando. Bom demais. E é isso. E praticando, né? Que é o mais importante. Os alunos do curso, sim. eles estão lá não adianta só ver, né? Isso que é o importante. Só ver não adianta. Isso eu falei outro dia, né? Não tem a ver diretamente com a live aqui, mas que é isso, um movimento que eu vejo muito acontecendo. As pessoas elas começam a consumir e é quase como uma compulsão, mas não é alimentar, mas é de autoconhecimento, livros, não sei o quê, e ela consome. Aí você faz uma pergunta: o que tinha aqui que te chamou a atenção? A pessoa ela nem lembra nada, nem sabe, porque ela é só um ato de consumir. Mas ela não faz nada daquilo, ela não age na vida. Quer dizer, ela não pega aquilo e fala, bom, então, como tentar incluir isso aqui na minha vida, ou com alguém, ou ajudando alguém? Não, ela só faz um movimento para dentro. Então, assim, não é por aí, né? A gente tem que ir tomando contato com todas essas coisas que estão aí, né? De informação e tudo mais. E começar, aos pouquinhos, a sim fazendo, né? No nosso dia a dia, as práticas e tudo mais. Porque é assim, né? Não tem atalhos, cara. Não tem. Não adianta. Né? Eu sei que é repetitivo e tal, mas o que eu vou fazer? É isso, né? Não tem muito por onde fugir. Tem que começar a fazer e ponto. Os remédios ajudam e tal, mas assim, tem que fazer a sua parte o melhor possível, senão não vai ter resultado. E ponto.
É isso aí. E é isso. Muito obrigada pelo Ju. convite, Vou a live Pri. salva Muito aqui, feliz vou tentar mesmo. salvar ela para depois Que subir pro bom. Beijo. Tá bom. Beijo grande. Tchau. Tchau.